Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos conversar sobre psicoeducação. Se você já esteve em terapia ou atende pacientes, provavelmente você já percebeu uma coisa. Muitas vezes o sofrimento diminui não porque a pessoa ou nós psicólogos fizemos algo mirabolante, não porque mudamos tudo, mas porque finalmente começamos a entender o que está acontecendo conosco. E entender, tomar consciência do problema, do diagnóstico, do sofrimento em si, muda muito a forma como nós reagimos. Na terapia cognitivo-comportamental, existe um princípio central que organiza tudo isso, que é a própria psicoeducação. Então, ela não é só um detalhe, ela não é uma técnica solta. Ela faz parte do princípio teórico, mas ela também pode ser considerada uma intervenção muito potente. Então vamos entender aqui rapidamente o que é psicoeducação e qual é a função dela na nossa prática. Quando nós vamos estudar a base da TCC, aqueles livros mais clássicos da Judith Beck, nós vimos que a psicoeducação, ela está dentro dos fundamentos teóricos. Ela está lá na parte dos princípios essenciais da TCC. Então, muitas vezes isso é confundido, porque ela é um conceito, mas ela também faz parte de todo o tratamento. Ela também é uma forma de intervenção clínica. Então, trata-se de um processo educativo e intencional que visa orientar e ensinar o paciente em vários aspectos. Então, o objetivo principal da psicoeducação é promover uma compreensão ativa do funcionamento psicológico do paciente. Então, na TCC, psicoeducar significa explicar algumas coisas bem importantes. Primeiro, o modelo cognitivo, ou seja, aquela relação entre a situação, o pensamento, a emoção, o comportamento, as reações fisiológicas do paciente. Então, a TCC visa explicar de uma maneira muito educativa todo esse processo interno, como e o porquê ele ocorre. E a função dela é fazer com que o paciente entenda essa relação entre cognição e resposta emocional. A psicoeducação também tem um papel muito importante na compreensão, no entendimento do diagnóstico psicológico, se houver. Então, não basta fornecer o diagnóstico, não basta somente fazer a avaliação e entregar o laudo ou o relatório para o paciente. Ele precisa ser psicoeducado a respeito daquele quadro clínico, ou seja, a respeito do próprio funcionamento, para que a partir disso ele possa compreender o seu prognóstico, como será daqui para frente, a lógica do tratamento que ele está submetido, as estratégias que serão utilizadas e o papel em si da terapia na vida dele. E é muito importante que o paciente tenha esse papel muito ativo no processo. Então, ele precisa receber essas informações, assimilar, e nós profissionais precisamos de alguma forma garantir que ele tenha entendido. Então não se trata apenas de transmitir essas informações, mas de garantir essa compreensão funcional em prol do sucesso terapêutico. Então a psicoeducação não é uma aula expositiva, tá? Não é para ser aquela palestrinha, não é para virar aquela coisa onde os profissionais, psicólogos ficam ali falando, informando o tempo todo e o paciente sempre naquela postura de ouvinte, aquela postura passiva que não participa muito do processo. Muito pelo contrário, é uma construção compartilhada de entendimento. Vamos entender agora por que a psicoeducação, então, é uma intervenção. É muito simples. Alguns pacientes apresentam uma melhora significativa de sintomas apenas ao compreenderem algumas coisas bem importantes, como, por exemplo, a natureza dos seus sintomas, como eles se manifestam, o que é que mantém esses sintomas ou esses problemas existindo, o que é esperado também no curso desse tratamento, o que é esperado também no curso do transtorno. Então aqui eu vou dar um exemplo simples para vocês de como essa psicoeducação pode e deve ser feita na nossa prática. Então, por exemplo, quando nós ensinamos sobre o ciclo circadiano para um paciente com insônia, isso pode reduzir bastante um aspecto importante desse problema, que é a ansiedade antecipatória e comportamentos desorganizados.
Então percebam como que isso não é uma informação neutra, é uma maneira de reorganizar o cognitivo do paciente, é uma maneira de fazer com que ele compreenda mais todo esse processo e que a partir daí ele comece a se comportar de maneira a reduzir os danos. Então, quando esse paciente entende que os sintomas podem ter uma base biológica, quando essas respostas fisiológicas são previsíveis, quando esses pensamentos influenciam as suas emoções, ele começa a desenvolver aquilo que nós chamamos de metacognição, que é a capacidade de pensar sobre os seus próprios pensamentos. E isso por si só já altera a relação dele com o sintoma ou com o problema em si. Então, uma boa psicoeducação aumenta o engajamento, a motivação, a adesão do paciente na terapia, a confiança no processo, naquilo que está sendo oferecido, a confiança em você, profissional. Então, ele começa a ter essa sensação de movimento, porque ele está entendendo a proposta da terapia. Ele está percebendo que você, profissional, está conseguindo explicar para ele o que a vida toda ele se passou questionando. Então, olha quantos benefícios nós temos somente por aplicar e fazer uma boa psicoeducação. Mas aqui tem um ponto que é bem importante. Psicoeducar não se trata somente de mostrar o que a gente sabe, mas significa oferecer uma previsibilidade para o paciente, uma segurança. Então, quando ele começa a entender os processos, os aspectos ali do seu funcionamento, quando ele começa a ter esse autoconhecimento a respeito da sua própria vida, do seu sintoma, do seu quadro clínico, ele começa, consequentemente, a ter maior previsibilidade. Então, ele começa a entender os ciclos, ele já começa a refletir sobre como lidar com isso, o que fazer mais, o que fazer menos, justamente porque ele entendeu como tudo aquilo se interage. Justamente porque ele entendeu como tudo aquilo interage. Então, olha o quão rica é essa intervenção e esse princípio terapêutico. Quando o paciente começa a entender o que está acontecendo com ele, o que será feito, por que será feito e o que pode esperar por ele, ele começa a aderir mais ao tratamento. Ele começa a ter mais confiança, mais motivação para continuar e não só para iniciar a terapia. A partir desse trabalho, nós já conseguimos reduzir um sintoma que está por trás aí de problemas como a ansiedade, por exemplo. A redução da incerteza. Porque a incerteza é um amplificador da ansiedade. Então, psicoeducar também é uma maneira de reduzir essa ambiguidade e, consequentemente, reduzir também o desconforto emocional que todo processo terapêutico requer naturalmente. Então aqui, embora a psicoeducação esteja parecendo algo amplo, que contempla ali os princípios terapêuticos, mas que também é uma técnica, é muito importante a gente saber diferenciar esse termo em 3 níveis diferentes. Então é importante que entendamos o que é o conceito da psicoeducação, o que ela significa, qual é a sua função dentro da terapia. É muito importante também que a gente compreenda a psicoeducação como um princípio que estrutura a TCC, ou seja, se faz parte da estrutura, logo eu entendo que sem psicoeducação eu não estou fazendo a TCC. Em outras palavras, ela não é algo opcional. Ela deve fazer parte de toda a consulta. Ela deve fazer parte de toda a conduta de um psicólogo que trabalha com essa abordagem. E tem também a psicoeducação, que por sua vez é uma técnica. Uma técnica que, como eu mencionei anteriormente, pretende explicar o modelo cognitivo, usar analogias ali para o paciente, compreender de fato aquilo que está sendo explicado. Ou seja, não basta apenas fazer uma boa psicoeducação. Nós também precisamos nos atentar à maneira como ela é feita, sempre se preocupando ali em adequar a linguagem e a compreensão do paciente, utilizando analogias, materiais de apoio, se for preciso. Então é muito importante que, a partir de toda a psicoeducação, a gente verifique a compreensão do paciente, se ele entendeu, se aquilo fez sentido para ele, e abrir também um espaço ali para que ele tire suas dúvidas. Então, solicitar o feedback também é muito importante.
E nós não podemos ter medo disso, porque nós precisamos também aprender a detectar quando o paciente está ali apenas concordando, sem entender nada. E isso é muito comum, na verdade. Mas o nosso trabalho é não deixar isso acontecer. Então, nós precisamos também regular a quantidade ali de informações, fica aquela psicoeducação incompreendida. E aí, ela perde toda a sua função. Então, para fazer uma boa psicoeducação, nós precisamos ter essa habilidade clínica de saber como aplicar. Porque senão acaba virando ali uma palestra, uma aula e aquela coisa muito robótica que não é a proposta da terapia. Então agora eu vou mencionar para vocês 6 princípios fundamentais para uma boa psicoeducação que todo psicólogo deve se atentar. Então a primeira coisa, pessoal, como eu falei, nós precisamos adaptar o nosso discurso ao paciente. Então não adianta a gente elaborar uma super formulação. Então não adianta a gente elaborar uma super apresentação ali da psicoeducação, utilizando termos técnicos, por exemplo, se o paciente não tem esse nível de compreensão, se ele não está familiarizado com esses termos, que para nós acaba sendo muito comum, mas nem sempre para o paciente faz sentido. E isso é um erro muito comum dos psicólogos. Às vezes, na nossa cabeça faz total sentido aquela linha de raciocínio que a gente está desenvolvendo em sessão, mas para o paciente, nem sempre. Então, nós precisamos traduzir para o repertório e para as necessidades dele, fazendo sempre explicações claras. Então, evitar jargões também desnecessários, usar recursos facilitadores. Hoje em dia nós temos uma infinidade aí de materiais, de recursos, de materiais de apoio que facilitam esse processo. Então, usar analogias, esquemas, registros visuais, pegar exemplo ali da própria vida do paciente e encaixar em um modelo de psicoeducação para fazer com que ele entenda alguma coisa importante. E isso tudo vai incentivando, inclusive, a participação ativa dele nesse processo. Então é muito interessante que nós perguntemos a ele como é que aquilo tudo que acabou de ser explicado fez sentido. E se fez sentido para ele? Se ele entendeu, se ficou alguma dúvida, se ele gostaria que eu explicasse de novo, ou então se ele gostaria de ter um material complementar para ele ler fora da terapia, para começar a entender um pouco mais sobre o processo, sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, e sempre, em toda e qualquer oportunidade, ir pedindo feedback. Então, uma coisa que eu gosto de fazer muito com os meus pacientes é pedir para que eles me expliquem com as palavras dele o que ele entendeu daquilo que foi explicado. Ou então, muitas vezes eu peço para que eles façam registros para consolidar aquele aprendizado, para que eles comecem a ler, inclusive, e acessar aquele conhecimento para além da terapia. Então, resumindo esse tópico, uma psicoeducação eficaz exige uma comunicação clara da nossa parte, uma empatia, que obviamente, é uma das condutas principais de nós psicólogos. Então, empatia até na hora de explicar, até na hora de aplicar uma intervenção, juntamente com a assertividade. É importante também que a gente tenha ali um domínio razoável, básico, do conhecimento teórico daquilo que nós estamos explicando. E por último, e não menos importante, uma das habilidades essenciais aí que o terapeuta precisa ficar atento é ao manejo das próprias demandas emocionais. Isso mesmo. Nós psicólogos também temos as nossas inseguranças, temos as nossas dificuldades emocionais, mas é fundamental que essas demandas estejam sendo bem trabalhadas, porque não é interessante, por exemplo, eu atender um paciente, precisar fazer uma boa psicoeducação ali para aquela sessão, sendo que eu estou extremamente ansiosa, sendo que eu estou extremamente insegura. Então, é claro, nós temos o direito também, de sentir, de compartilhar sentimentos, mas nós, enquanto psicólogos, precisamos trabalhar e tratar que seja as nossas questões emocionais fora da terapia. Porque, inclusive, eu vejo que isso é um erro, um empecilho, na verdade, de muitos profissionais. Então, às vezes, você é um profissional super competente, às vezes não tem nada de errado com o seu trabalho, mas em contrapartida,
você é um psicólogo que tem uma ansiedade que acaba atrapalhando ali o próprio processo do seu paciente. Então é muito importante que vocês se atentem a isso. Então não, os nossos pacientes não esperam que nós sejamos perfeitos. Quer dizer, alguns esperam sim. Mas nós sabemos que isso não existe. Em contrapartida, é a nossa responsabilidade se preocupar muito em tratar o nosso psicológico antes ou ao mesmo tempo em que nós oferecemos um bom trabalho. Uma outra coisa muito importante aqui da psicoeducação é que ela não acontece somente no início do processo terapêutico, somente no início em que eu vou fornecer o diagnóstico ou que eu estou explicando ali para o paciente a sua conceitualização, o seu modelo cognitivo. Na verdade, a psicoeducação, ela se estende por todo o processo. Então, por exemplo, ela entra também quando nós precisamos fazer uma revisão de sintomas, quando nós precisamos fazer uma explicação de recaídas, de prevenção dessas recaídas. A psicoeducação entra também na hora de introduzir aquela técnica para preparar o paciente para sua alta terapêutica. Então percebam como que o paciente precisa entender todo o processo em si, a construção da terapia, e não só entender o porquê ele pensa, sente como sente e age como age. Porque, inclusive, esse entendimento ali da lógica das intervenções e da compreensão total do processo dele aumenta a autonomia. Então, ao passo que ele vai entendendo sobre aquele modelo, ele também vai tendo mais autonomia e discernimento para entender que a participação dele e a colaboração é fundamental para o resultado daquele processo. E aqui agora eu vou contar uma curiosidade neurobiológica para vocês, muito interessante e que inclusive traz ainda mais sentido para a aplicação da psicoeducação na nossa prática. Então vejam só, durante o processo terapêutico, quando nós fazemos uma boa psicoeducação, ocorre a tal da neuroplasticidade. Então, estudos mostram que, a partir da neuroplasticidade, alterações funcionais ocorrem em regiões como córtex pré-frontal, que é responsável pela regulação executiva, regulação emocional, a amígdala, que é também responsável pelas respostas emocionais. Então, olha só que interessante. A psicoterapia, que inicialmente é a nossa ferramenta de fala, influencia muito nesses circuitos envolvidos no nosso sistema de regulação. Então, olha o poder e o impacto que o nosso trabalho tem na vida de uma pessoa. Além disso, nós sabemos que a neuroplasticidade varia ao longo da vida. E é justamente por isso que as intervenções precoces tendem a ter um maior potencial na vida daquela pessoa. Mas vejam, aqui é importante não simplificar. A psicoeducação por si só não ativa diretamente uma área específica do cérebro. Na verdade, ela integra processos cognitivos que participam ali de uma mudança mais ampla. Claro, se esse trabalho for bem feito e se essa aprendizagem for de fato significativa para o paciente. Então, resumindo aqui o nosso raciocínio sobre psicoeducação na TCC, ela se trata de um princípio estruturante que dá forma para toda essa abordagem terapêutica. Ela também é uma intervenção que acontece não só no início, mas é um processo contínuo que acompanha ali todas as sessões. Elas têm o potencial de aumentar o engajamento, a adesão e a motivação do paciente. Ela reduz sentimentos ambíguos, incertezas e, consequentemente, proporciona um alívio emocional a partir da previsibilidade, do entendimento. Ela promove também uma habilidade fundamental da TCC, que é a metacognição, a capacidade de pensarmos sobre o nosso próprio pensamento, de reconhecê-los, de questioná-los. Então, olha só como ela facilita a aquisição de muitas habilidades. Então, em outras palavras, ela organiza o terreno para que as outras técnicas posteriores sejam ainda mais eficazes. Então, para finalizar, que fique claro uma coisa. Entender sobre os processos, sobre diagnósticos e sintomas não resolve tudo,
Mas não entender costuma piorar muito a situação emocional de uma pessoa. Então, a psicoeducação não é um detalhe do processo terapêutico, ela é o começo, o meio e o fim. Porque quando o paciente compreende o seu funcionamento, ele deixa de ser apenas alguém que sofre e passa a ser alguém que aprende sobre si. E aprender sobre si é o primeiro passo para mudar de forma sustentável. É o nosso papel facilitar e promover essa melhora clínica para os pacientes, para ter essa função na vida deles.